Oi, gente, eu sou a Rebeca, seja muito bem-vindo de volta ao Atrás da Fita. E só para lembrar, ou caso você não saiba, dá para alterar a velocidade do vídeo nas configurações do YouTube para deixar ele tanto mais rápido quanto mais devagar, para você poder ouvir aí do jeito que você achar melhor, tá bom? Belezinha? E se você tiver afim, me segue lá no Instagram, @rbcbcs, ou através do link que tem aqui no canal, porque eu tô precisando, assim, de amigos para falar de true crime lá, galera, sério mesmo. E sem mais enrolação, vamos pro caso de hoje. E hoje a gente vai falar da história do casal Tina e Gabriel Watson, apelidado de Gabe. O casal se conheceu quando eles estudavam na Universidade do Alabama em 2001 e começaram a sair pouco tempo depois. E a Tina amava tanto o Gabe que, mesmo ela tendo uma condição de saúde que causava dificuldade para respirar e às vezes até desmaiar, ela começou a fazer aulas de mergulho, que era uma das grandes paixões da vida dele, mas que infelizmente pode ser muito perigoso para pessoas com essa condição de saúde, né? Questões que envolvem respiração, pressão arterial. Mas como o Gabe amava mergulhar e a Tina queria fazer parte da vida dele o máximo possível, ela começou a fazer aulas de mergulho também. O Gabe acaba até se formando em mergulhador de resgate, que, segundo a minha pesquisa de 2 minutos no Google, é um nível de certificado e treinamento que te prepara para lidar com situações de emergência e o resgate de mergulhadores, ok? Guarda essa informação aí. A essa altura também ele já tinha participado de mais de 55 mergulhos, então assim, ele não era mais nenhum iniciante, ele tinha bastante prática e experiência com toda a mecânica que envolvia mergulhar. E depois da Tina fazer essa prova de amor, esse sacrifício, o Gabe até pede ela em casamento, ela aceita, mas a família dela não ficou muito feliz, porque nessa época eles não gostavam muito do Gabe. Mas se a Tina tinha escolhido ele para ser o parceiro da vida dela, fazer o quê, né? Vamos aceitar. Então eles se casam no dia 11 de outubro de 2003, a Tina tinha 26 anos e o Gabe 34. Para a lua de mel, o casal decide fazer uma viagem para a Austrália, um cenário paradisíaco, muitas praias lindas, e óbvio que eles iam mergulhar para comemorar essa ocasião tão especial, não é mesmo? A Austrália, pelo que eu já ouvi falar, é simplesmente o lugar perfeito para esse tipo de coisa. E, inclusive, o tipo de mergulho em específico que eles escolheram fazer era do tipo que tinha como atração destroços de navios afundados, aeronaves que caíam no meio do mar e até outras estruturas artificiais, também segundo o Google. Eles chegam na cidade de Sydney, na Austrália, uma semana antes do mergulho, para aproveitar as férias, fazer umas comprinhas, passear pela cidade belíssima, até aí uma lua de mel muito normal e muito bacana. A companhia responsável pelo mergulho oferece então para o casal o serviço de guias completo, uma equipe completa treinada para garantir a orientação e a segurança dos mergulhadores, mas o Gabe recusa, afinal ele era perfeitamente capaz de cuidar dele e da Tina sozinho, não é mesmo? Mergulhador certificado, tudo mais. Ok. A Tina, na verdade, achou até bom, afinal assim eles tinham mais tempo a sós juntos, né? O sonho de todo casal recém-casado. E ela também não era mais nenhuma novata, ela tinha um treinamento básico ali, não tinha muito com o que se preocupar, não é mesmo? Até que a gente chega no dia 22 de outubro de 2003. Sim, o dia do mergulho. A excursão começa tranquila, de acordo com o planejado, a vista maravilhosa. Quando eles chegam nos destroços que o grupo ia visitar, todo mundo está muito animado. Muitos mergulhadores tirando várias fotos das maravilhas que se escondem no fundo do mar, usando as câmeras apropriadas para isso. Até que, segundo o Gabe, de repente ele viu a Tina olhar esquisito para ele, e ele descreve como um daqueles momentos que você sente o choque e correr o seu corpo todinho, porque ele viu um olhar de puro choque e terror no rosto da esposa. Ela parecia verdadeiramente aterrorizada com alguma coisa que ela tinha visto, e ela estava se debatendo tanto, movendo os braços freneticamente, que ela acaba deslocando o equipamento de visão do Gabe do rosto dele. E quando ele conseguiu colocar o equipamento de volta, ele teria visto a Tina já afundando no oceano. E tudo aconteceu tão rápido que, em vez de tentar resgatar ela, ele preferiu ir chamar os outros mergulhadores para ajudar ele. E é exatamente isso que ele faz. Ele também disse que ele tinha um problema no ouvido e por isso ele não podia mergulhar muito fundo. E por isso ele também não teria feito nada para ajudar a esposa numa situação de vida ou morte. Sei. E além disso, ele ainda completa dizendo que ele nem tinha treinamento para lidar com esse tipo de coisa, mesmo ele sendo literalmente formado como mergulhador de resgate. Quando ele volta para o barco, ele avisa o instrutor do grupo, o Wade, do que tinha acontecido. O Wade mergulha, então traz a Tina de volta para a superfície, mas a essa altura já faziam mais de 10 minutos que ela estava lá embaixo.
E mesmo depois do médico da equipe ter passado mais de 40 minutos tentando ressuscitar a Tina, ela foi declarada morta. Enquanto ela estava tendo os últimos momentos de vida, onde era que o Gabe estava? No outro barco, que não era o que a esposa dele estava sendo resgatada. Ok. Ele até tentou disfarçar um pouco, fazendo uns barulhos de choro, mas vários dos outros mergulhadores perceberam que ele não conseguiu soltar uma lágrima de verdade, e eles só acabaram achando a atitude dele mais esquisita ainda. Além disso, depois que a galera começou a conversar sobre o acidente, eles perceberam que vários mergulhadores tinham visto a mesma coisa. Pouco antes do acidente, eles viram o Gabe dando um abraço de urso na Tina, bem no pescoço, por trás assim, enquanto os braços dela balançavam freneticamente. E quando ela parou de se debater, eles viram o Gabe empurrando ela para o fundo do oceano. No dia seguinte, a autópsia feita no corpo da Tina confirma a causa da morte como afogamento. Mas como a situação toda estava além de esquisita, a polícia resolve investigar o que raios tinha acontecido com a morte da Tina. Glória a Deus. Depois que o processo começou, o Gabe voltou para os Estados Unidos e diversas vezes as autoridades australianas chegam a solicitar para o Gabe para ele voltar para o país para ajudar eles com a investigação, pelo menos dar um depoimento, porque nem isso ele tinha feito ainda e já tinha saído do país. E ele se recusa definitivamente a voltar para o país. Interessante. E sendo assim, toda a comunicação entre o Gabe e a polícia australiana foi feita através do advogado dele. Uma evidência muito importante descoberta durante a investigação, e isso foram as informações que eles encontraram registradas no computador do traje de mergulho que todos os mergulhadores são obrigados a usar. E ele registra informações como o batimento cardíaco, o nível de oxigênio e outras coisas. E adivinha? As informações registradas no computador do traje da Tina também não estavam de acordo com a história do Gabe. E mesmo que você considerasse, tudo aconteceu muito rápido, debaixo do mar, talvez os outros mergulhadores não tinham visto direito o que tinha acontecido, as informações registradas nesse computador não tinham como se enganar. E com base nessas informações, a teoria que a polícia criou então foi de que o Gabe teria dado o abraço de urso na Tina até ela ficar inconsciente, e ele conecta o suprimento de ar novamente antes de empurrar ela desacordada para o fundo do oceano. E aí ele sobe de volta para o barco para fingir o papel de marido preocupado, mas desde o começo ele não convenceu ninguém. As coisas também não melhoram pro lado dele quando o pai da Tina lembra que alguns meses antes, aliás, poucas semanas antes do casamento deles, o Gabe tinha começado a sugerir, assim como quem não quer nada, que eles aumentassem o valor do seguro de vida da Tina e, melhor ainda, mudar a apólice de seguro para que ele fosse o único ganhador dele. Por que não? Em março de 2005, alguns anos depois, o Gabe entrou com um processo para tentar conseguir de volta o dinheiro que o casal gastou na viagem, incluindo o seguro da viagem que não tinha sido pago, compensação por morte acidental, despesas médicas e outras várias pequenas despesas que juntas totalizavam quase $45 mil. Então, assim, essa atitude dele, junto com ele querer aumentar o seguro de vida da esposa algumas semanas antes dela morrer acidentalmente, não me cheira muito bem não, viu? O corpo da Tina foi enterrado no estado do Alabama, onde a família dela vivia, mas em 2007, já alguns anos depois da morte dela, o Gabe, por algum raio de motivo, mandou exumar o corpo dela e, em vez de devolver ela para o mesmo túmulo, ele enterrou ela em um lugar totalmente diferente, muito mais longe da família e sem sequer avisar eles que ele ia fazer tudo isso. E ele não se deu nem o trabalho de colocar uma lápide para marcar o novo túmulo da esposa pelos próximos 2 anos. Mas finalmente, em 2009, a Tina recebeu uma lápide para minimamente honrar a vida dela que tinha acabado tão cedo. Em algum momento, a família da Tina também faz uma denúncia para a polícia de alguém que estava vandalizando o túmulo dela, porque vários familiares e amigos estavam percebendo que eles deixavam cartões, flores, e ou eles eram encontrados destruídos em pedacinhos ou eles sumiam completamente. Eles chegaram a colocar correntes prendendo os vasos e os buquês de rosa no túmulo da Tina. E o vândalo foi até o túmulo dela usando cortadores de corrente, essa ferramenta aqui, a fim de arrancar e destruir todas as homenagens que a Tina recebia. A polícia então coloca várias câmeras espalhadas pelo cemitério para tentar descobrir quem era esse vândalo, essa pessoa tão amarga que estava tão incomodada com os presentes que a Tina recebia da família dela, que não podia deixar a mulher descansar em paz nem depois de morrer. E adivinha quem era esse vândalo? Você tem 5 segundos para digitar aí nos comentários o seu palpite. Sim, era o Gabe. Ele foi pego em vídeo com a ferramenta na mão, destruindo
tudo que tinha no túmulo da esposa e jogando as flores e os presentes que ela tinha recebido no lixo, incluindo presentes que os pais da Tina tinham dado para ela. Eu sei que eu já falei em vários vídeos que eu não gosto de julgar o luto das pessoas porque realmente é muito particular, cada pessoa tem o seu, mas você me desculpa aqui, viu? Mas puta que pariu, esse cara tem o luto mais psicopata que eu já vi na minha vida. Voltando, desculpa. Eventualmente o Gabe se casou de novo no ano de 2008 com uma mulher que ele já namorava desde 2006, chamada Kim Lewis, e que foi descrita em todas as notícias como sendo uma cópia da Tina, tão parecidas que elas podiam até ser irmãs. Olha isso. E aparentemente o casal se conhecia desde o ensino médio, quando ele era a estrela do time de basquete e ela era a caloura do colégio. E o povo que já estava desconfiado antes, a família da Tina, ficou meio... Era isso? Era por isso que você queria tanto se livrar da sua esposa, que você precisou tirar a vida dela e não podia só pedir um divórcio? Só para poder voltar para a namoradinha do colégio e se sentir um adolescente de novo? Uau! Finalmente, no dia 19 de junho de 2008, o Gabe recebe uma acusação de homicídio na Austrália. E claro que ele resiste ser extraditado o máximo que ele consegue, mas depois de alguns meses ele foi obrigado a voltar para o país. E em maio de 2009 ele estava no tribunal enfrentando as acusações. No dia 5 de junho de 2009 ele se declara inocente de homicídio doloso, mas culpado de homicídio culposo sem intenção de matar, que é uma acusação que as penas são bem mais leves porque não envolve a intenção de matar. Então, segundo o próprio Gabe, abre aspas, eu me declarei culpado porque eu falhei em prestar o socorro que meu companheiro de mergulho precisava. Então, primeiro de tudo, chamar a esposa dele que acabou de morrer de companheiro de mergulho, como se não fosse a mulher que ele tinha casado umas semanas antes dela morrer. E, segundamente, o que isso significava era que a defesa dele era de que algo tinha acontecido, né? Um acidente envolvendo o equipamento da Tina, e a culpa que ele estava admitindo foi a de falhar em prestar os socorros que ela precisava e não o de ser o responsável pelo acidente nem pela morte dela. Cá entre nós aqui, eu não sei se eu acredito muito no Gabe não, viu? Você me desculpa. O advogado de acusação apontou que no total o Gabe tinha dado 16 depoimentos contraditórios para a polícia, 16 versões diferentes do mesmo evento e nenhuma delas passava nem perto de ir de acordo com as outras testemunhas ou as informações do equipamento. O psicopata vive mesmo no multiverso em que só existe na cabeça dele e ele tá sempre certo, e enquanto isso todo mundo em volta dele tá assim, mano, falta o problema. E também, segundo os depoimentos das testemunhas, não tinha nenhum sinal que algum acidente tivesse acontecido, porque quando a Tina voltou para a superfície, o aparelho de respiração ainda estava na boca dela, e o tanque ainda tinha oxigênio de sobra, então aparentemente o único momento que ela não conseguiu respirar foi quando o Gabe estava dando o abraço de urso nela. Veja só. E, além disso, uma das fotos tiradas pelos outros mergulhadores viralizou junto com o caso, porque na imagem a gente consegue ver o corpo da Tina aparentemente inconsciente e deitado no fundo do oceano. Por causa da defesa de que foi só um acidente, o Gabe acaba pegando uma condenação de 4 anos e meio de prisão, dos quais ele acaba cumprindo só 18 meses, então sim, 1 ano e meio por, de um jeito ou de outro, ter sido responsável pela morte da sua esposa. A família da Tina ficou revoltada com a sentença, com toda razão, e em várias entrevistas eles disseram que essa pena era uma vergonha para o sistema judiciário da Austrália. Porém, em maio de 2010, os Estados Unidos anunciaram que quando o Gabe voltasse para o país, ele ia ser investigado de novo. Então, o estado do Alabama, onde ele morava, usou a justificativa de que, ok, tudo aconteceu na Austrália, mas ele provavelmente planejou o crime ainda no solo americano. E com isso, eles tinham jurisdição para julgar o Gabe de novo. Bem feito. Sendo assim, em 25 de novembro de 2010, ele é levado de volta para os Estados Unidos e preso imediatamente. Em 2011, ele foi removido da posição de dono dos bens da Tina. Caraca, demorou até, né? E o pai dela foi colocado no lugar dele. Pelo menos um pouquinho de justiça para a família dela. Finalmente. O pai dela também solicitou receber de volta os álbuns de foto e os anuários do colégio da filha. Mas aparentemente o Gabe ainda não estava satisfeito com toda a dor que ele já tinha causado para a família da Tina, porque ele apela a essa decisão, além de se recusar a fornecer um inventário de todos os itens que eram da Tina, aparentemente tudo que ele pudesse fazer para atrapalhar as coisas o máximo possível. Que alma podre, viu? O espírito de porco, menino.
Nessa altura o homem já tinha até casado de novo, mas não, ele se recusava a dar qualquer tipo de paz de espírito para a família da Tina, ajudar a família da Tina a seguir em frente também. Durante o novo julgamento, o Gabe recebeu uma ordem de restrição do túmulo da Tina, mostrando que o tribunal via claramente que tinha malícia e maldade em tudo que ele fez, mas como se tivesse pouco, o juiz do caso infelizmente considerou irrelevante o comportamento bizarro do Gabe depois da morte da Tina. Além de considerar o testemunho do pai da Tina sobre o Gabe querer aumentar o seguro de vida especulação, e com isso as evidências não foram admitidas durante o julgamento. E assim, em 23 de fevereiro de 2012, o Gabe foi absolvido das acusações pelo motivo de falta de evidências, segundo o juiz do caso, e eu vou correr o risco de ter uma opinião polêmica aqui, mas eu discordo, tá? Várias testemunhas, as informações do equipamento, nenhum sinal de falha mecânica, o Gabe agindo igual um psicopata depois da morte da esposa. Além de que ele já tinha sido condenado pelo menos de homicídio culposo pelo Tribunal da Austrália, e aí o juiz dos Estados Unidos me manda um não vi nada de errado aqui não. Tchau, querido, até a próxima. Eu vejo as evidências, né, mas eu também não sou uma juíza dos Estados Unidos, eu sou só uma youtuber de true crime, cada um no seu cada qual. Mas diz aí, né, você sentiu justiça pela absolvição do Gabe? Como dá pra imaginar, as opiniões sobre o caso são bem divididas, com muita gente que tem certeza da culpa do Gabe, mas também muita gente disposta a dar o benefício da dúvida pra ele. E você aí é qual? Então é isso, gente. Por hoje é só. Se cuida, se hidrata, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber o alerta do próximo vídeo. Se quiser, me segue lá no Instagram, @rbcbcs. E eu te vejo na próxima quando eu conseguir terminar de editar o próximo vídeo, tá bom? Tchau!